Então, mais uma vez, boa noite. A gente não tinha passado isso nas outras aulas, eu me lembrei disso hoje. Eloheinu ve'Elohei avoteinu ve'imoteinu, ptach libeinu le'ahava u'leshalom, leman nilmad ze mizo, nelamed ze et zo, ha'er eineinu ve'samcheinu begilui ve'chidush, baruch atah Adonai chonen hadat. Nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, que você possa abrir os nossos corações para o amor e para a paz, para que possamos aprender uns dos outros e umas das outras, ensinar umas aos outros, às outras, ilumine nossos olhos e nos alegre com a descoberta e com a inovação. Abençoado seja o Eterno, fonte da vida, por nos conceder o conhecimento. Eu tinha passado para vocês, semana passada a gente acabou falando mais de... Bom, a gente acho que viu a gente está seguindo ainda o Sidur, né, de Kabbalat Shabbat, e depois a gente falar sobre alguns dos feriados. Então, semana passada a gente trabalhou um pouco o Salmo, se não me engano, falamos um pouco do Salmo 98, e hoje a gente iria para... Deixa eu abrir aqui para para os próximos salmos que vão do início do serviço. Então, vamos só lembrar... Deixa eu ver se está... Queria só voltar aqui um pouquinho, só para a gente poder ver, fazer uma recordação um pouco da sequência. Espera aí. A gente tem aqui o acendimento das velas de Shabbat, né, que a gente já conversou sobre eles. Falamos sobre Yedid Nefesh, que era uma reza que fazia parte da Mincha e acabou migrando, né, para o início, né, para essa recepção do Shabbat, que é o Kabbalat Shabbat. E aí, aqui está escrito, bom, Kabbalat Shabbat. E aí a gente começa a ter uma sequência de salmos. Então, Salmo 95, Lechuneranenah. E depois o Salmo 96, né, que na Betela a gente canta Shiru, é uma das melodias, né? Shiru ladonai shir chadash, Shiru ladonai kol haaretz, Shiru ladonai baruch shemo, basru miyom leyom yeshuato. E ele segue, e que é muito bonito, né? Depois, vocês forem ler os salmos, eles têm alguns deles mensagens muito bonitas. E aí o Salmo 97, cada um deles representando um dia da semana, domingo, segunda, terça. Esse aqui na Betela a gente canta mais a última linha, né? Or zaru ala tzadik, ulishrei lev simcha. Uma luz, a luz é plantada para os justos e para aqueles e a alegria, né, para aqueles que têm um bom coração. E aí a gente chega aqui, Salmo 98, que a gente falou, eu acho que a gente falou semana passada, também fala de um novo canto, né? Shiru ladonai shir chadash, cantem para Deus uma nova canção. E Zamru ladonai bechinor, eu lembro que a gente falou sobre isso, sobre os salmos muitas vezes estarem relacionados à música, a instrumentos musicais e à dança. Então faz todo sentido, depois numa pesquisa de qual é o lugar da dança na vida judaica, né? Quando a gente fala de dança, tem uma cena bíblica muito bonita, que é quando o povo de Israel cruza o mar, já falei isso para vocês, né, que é mal traduzido como Mar Vermelho, o Mar de Juncos, e aí chega Miriam, e ela põe nas suas mãos, e as outras mulheres também saem tocando pandeiro e dançando, né? E é uma cena muito bonita para a gente ver que a questão da música e da dança sempre fizeram parte da vida judaica. Os levitas cantavam no templo, enfim. Os salmos falam muito de instrumentos musicais. Então, e sempre com imagens bonitas da natureza, de uma série de coisas. E aí a gente vem
para o Salmo 99, e que pode ter uma relação aí, então, com 95, 96, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, 95, 96, 97, 98, 99. Também traz imagens muito bonitas. A gente canta aqui na Betel Mais essa frase final. Na verdade, a gente canta duas. Onde está escrito Romemu aqui em cima no hebraico. E deixa eu ver na transliteração para ajudar vocês. Ele tem aqui um asterisco nesse final, mas Romemu aparece em algum lugar antes aqui também. Aqui. Romemu Adonai Eloheinu vehishtachavu lahadom raglav kadosh hu. Lembrando que o CH a gente pronuncia como J espanhol, né? E aqui aí pula Romemu Adonai Eloheinu vehishtachavu lehar kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu. Então, o que quer dizer isso? Romemu tem a ver com vamos enaltecer, vamos levantar, né? Vamos levantar o eterno, nosso Deus, e nos curvarmos, aqui fala, Veishtachavu lahadom raglav, é como se fosse nos curvarmos até o chão, aos seus pés. Mas a ideia que seria aos pés provavelmente do templo, do santuário, né? Obviamente que não é aos pés de Deus, mas aos pés daquilo que simboliza a presença divina. Por que Kadosh? Kadosh é santo, Kadosh Hu, porque ele é santo. E depois enalteçam, né, elevem o eterno, nosso Deus, Veishtachavu lehar kodsho, e se voltem para o seu monte sagrado, ou para o monte onde o sagrado de Deus se expressa. E não é um monte sagrado, aqui acho que a gente pode ter o Maimônides diria isso muito provavelmente, dizia assim, não tem monte sagrado, coisa nenhuma, sagrado é Deus, né? O monte ele pode trazer uma representação do local do sagrado. Tem várias outras melodias, tem a que a gente canta na Betel, que é Romemu Adonai Eloheinu veishtachavu ladom raglav. Diga, João. Uma tradução melhor aí, Rabino, seria o monte da sua santidade, da santidade dele, e não o monte sagrado. Eu acho que a gente pode brincar com essa questão da tradução mais literal, menos literal, mas lehar kodsho da sua santidade, santidade de quem? Do monte ou de Deus? Ah, não, de Deus. De Deus. O Deus. monte da sua santidade. Da sua santidade, isso. S maiúsculo, né? Então, isso é muito interessante, a questão da tradução. Aqui no Sidur tem umas traduções meio livres, às vezes até demais, e a gente pode se perder. Mas a gente pode ter uma tradução mais literal, uma tradução mais poética, mais inspirativa, né? Mas desde que esteja dentro do contexto de várias interpretações possíveis. Mas eu concordo com você que esse Lehar Kodsho é a montanha do Kadosh Shelo, né? Vamos dizer como se fosse da santidade dele, né? De Deus. Aqui como é que está, eu não sei. Vamos venerar o Senhor, nosso Deus, pois Ele é santo. Então, a tradução desse Sidur eu espero poder melhorar na próxima edição. O hebraico também. Para quem sabe um pouco de hebraico, está faltando muitos pontinhos, vamos dizer assim, em vários lugares aqui, né? Romemu não tem o pontinho em cima do Vav, e assim por diante. Mas enfim, deixa eu ver o que eu tinha passado para vocês, que eu queria passar também o outro... procurei aqui errado, só um minutinho. Entrou. A gente falou do Salmo 99, e para o sexto dia, o Salmo 29. E, né, ou seja, para o dia do Shabat, representando do Shabat, aqui Mizmor le David, que é muito bonito também, e, né, tem várias melodias. Na Betel a gente canta muito Mizmor le David, Havul Adonai bnei Elim,
Diga, Augusto, ou Geise. Reb, tá ouvindo? Reb, é porque quando faz o Salmo 29, a gente se levanta. Anteriormente a gente não se levantava, e agora a gente se levanta. No Salmo 29? É, Eu acho que... Não, eu acho que houve um erro. Assim, eu preciso depois ver direito. Teve uma situação de levantar e sentar que, assim, fazendo parênteses aí na tua questão, tem orações que pedem, né, que a gente se levante. Por exemplo, Barhu é uma oração em que a gente deve se levantar. A Amidá é uma oração feita de pé, o Aleinu Leshabeach, né, porque precisa se curvar. E tem orações que tem costumes de comunidades das pessoas se levantarem ou sentarem. Por exemplo, o Shema Israel. Na maioria das comunidades, as pessoas fazem sentadas. Em muitas comunidades reformistas, se levanta no primeiro parágrafo, no Shema Israel Ve'ahavta. Outras só no Shema Israel senta no Ve'ahavta. E aí, o que acontece é que eu peguei um certo Sidur como referência e eu fui anotando para a equipe aonde a gente deveria se levantar, onde deveria se sentar. Porque na BT ele estava muito aleatório. Às vezes as pessoas estavam se levantando, se sentando, ou ficando muito tempo sentadas, porque havia uma decisão da equipe, isso inclusive anterior à minha vinda, de que as pessoas estão tempo demais de pé, a maioria das pessoas tem idade, deixa elas ficarem sentadas. Isso, quando eu entendi que era isso, eu entendi que isso não é um critério, né? Isso não é um critério para ficar levantado ou sentado. Se uma pessoa mais velha não pode ficar de pé e ela precisa sentar, ela senta. Não tem nenhum problema, ela senta e acabou, né? E algumas coisas fazem parte do rito. E é muito provável, Geisa, a tua pergunta é ótima, porque assim, eu fico imaginando quantos costumes surgiram por erros, né? Eu fiz uma anotação numa coluna de levanta, senta para a equipe. E é possível que numa dessas trocas eu tenha colocado um levanta errado. Porque, racionalmente, não tem nenhuma razão para esse salmo você se levantar e os outros você ficar sentado. Então, mas eu ainda vou pesquisar isso melhor. Mas foi boa, percebe que você está atenta, né? E que muito provavelmente foi um erro meu. E que eu corrigi na última... Eu acho que eu já corrigi no último Shabat, que o Márcio me questionou isso, nosso Hazar. Ele falou, por que todos os salmos ficam sentados e esse de pé? E depois chegou em algum momento, eu virei para o Márcio e falei, quer saber? Eu preciso encontrar em Dulcidura onde eu vi isso, mas enquanto eu não encontrar, até segunda ordem, que para mim também não está fazendo sentido, vamos nos sentar também nesse salmo. Tá? Então, provavelmente foi um erro de orientação. Agora, tem situações que é lugar comum, vamos dizer, é um acordo entre todo mundo que você vai ficar de pé, por exemplo, a Amidá ou a Aleinu Leshabeach, e tem momentos na comunidade que são uma espécie de acordo local, costume local, que a gente chama de minhag, que é costume. Vou te dar essa pergunta é legal, vou trazer um outro exemplo para vocês. O Kadish. Né? Tem comunidades em que chegou num acordo que Kadish as pessoas levantam. Não é todo Kadish que se deve levantar, eu acho que tem até alguns que se costuma levantar, talvez por algum motivo, mas para simplificar as coisas, tem comunidades que chegaram ao acordo de que no Kadish, de o Kadish completo, ou meio Kadish, todo mundo se levanta. Em outras comunidades chegou-se ao acordo que é o contrário, que a gente pode se sentar. Então, na Betel, pelo menos em princípio, no Kadish, nós permanecemos sentados. No Kadish dos enlutados, o nosso costume na Betel é se levantar só a pessoa que está enlutada. Na Sibra, em Porto Alegre, o costume no Kadish dos enlutados é todo mundo se levantar. Eu acho que eu já falei isso para vocês, depois quando a gente voltar para o Kadish a gente fala de novo, mas as duas são justificadas. Por que tradicionalmente se criou o costume de uma pessoa se levantar enquanto os outros ficam sentados? A pessoa que está enlutada. Para que a comunidade saiba quem está enlutado e possa se oferecer, e possa ir depois oferecer ajuda.
Vocês querem que a gente leve comida? Vocês estão precisando de alguma coisa? Ou seja, é uma forma da comunidade se solidarizar em termos práticos, né? E eu vi isso em Israel. Em Israel isso era muito mais claro. Quando não era só um costume gestual, era levantar e caramba, Xoxana está enlutada. Xoxana, o que você está precisando? Quer que eu te leve comida amanhã? Ah, não, amanhã eu já tenho. Tá, e na terça? Tinha uma questão prática. Em outros lugares, se levanta todo mundo para você trazer o sentimento para aquela pessoa de que ela não está sozinha. De que se ela está enlutada, todos nós compartilhamos da sua dor e estamos juntos com ela naquele momento. E aí, por isso, se levanta todo mundo. Tem momentos que se levanta também todo mundo, que é um costume, até da época do Talmud, por exemplo, quando morre um grande rabino, um sábio, sei lá, alguém importante daquela comunidade. Então, vamos dizer, morreu, sei lá, Deus nos livre, o presidente da comunidade. Então, no Kadish, é normal que aquela comunidade, todo mundo se levante, porque ele tinha uma importância para todo mundo, certo? Então, ou às vezes eu convido vocês todos a se levantarem quando eu entendo que foi uma morte trágica, uma situação ou de alguém que eu acho que é importante para toda a comunidade judaica brasileira, ou que não é importante para a comunidade judaica brasileira, mas é alguém que causou uma comoção. Então, aí eu convido as pessoas a se levantarem. E tem vezes que eu nem convido e as pessoas se levantam porque elas sentem que elas precisam levantar. Então, isso acho que numa comunidade liberal a gente tem maior flexibilidade com esse tipo de coisa. Agora, por exemplo, não se levantava na Betel na hora do Mihamocha. E esse é um momento de se levantar, porque é um momento de você meio que como prestar aí todo o teu, sabe, a sua reverência a Deus, porque a gente está dizendo Mihamocha Bailim, Adonai. Quem é como você que fez com que a gente ultrapassasse o Mar Vermelho, que nos libertou de... Então, é um momento que se fica de pé e que, na verdade, a gente já está se preparando para a Amidá, porque é a oração que vem logo antes da Amidá. Então, a gente se levanta alguns minutos antes e já fica pronto para a próxima oração, né? Então, tem um sentido. Então, como eu falei para vocês, tem várias situações. Umas, fica sentado porque é a regra, fica de pé porque é a regra, e algumas no meio é um costume. Geise, tudo bem até aqui? Ó, um outro ponto, aproveitando aqui, depois a gente volta, quando eu for falar disso, falar, você já falou sobre isso? Na Amidá, a Amidá é um conjunto de 19 bênçãos durante a semana, 7 bênçãos no Shabat, e existe uma prática de você se curvar no início da primeira brachá e no final da primeira brachá. E depois numa oração mais à frente. Por algum motivo na Betel, e eu estou tentando desfazer isso, porque isso, desculpe, está errado, algumas pessoas se curvam, inclusive o Hazan, e aqui eu falo, não é crítica ao Márcio, ele está acostumado com isso porque ele viu isso em algum lugar, ensinaram ele dessa maneira. Na segunda brachá, não se curva, é só na primeira. Então, na primeira a gente se curva a Deus, em agradecimento pelo fato de Deus ser o protetor dos nossos, né, do casal originário do povo judeu, né, Abraão e Sara, falando na tradição liberal também Sara. Então, né, a gente faz Baruch atah Adonai, Magen Avraham, ou Magen Avraham, Vezrat Sarah. Na segunda, não se curva. Na segunda, a gente está agradecendo a Deus, na visão tradicional, por Mechayem Eitim, pela ressurreição dos mortos, mas isso não é um momento que, na tradição, a gente deva se curvar. A gente se curva mais na frente, numa oração que a gente fala Modim Anachnu Lach. Modim quer dizer, nós agradecemos a você. Nós agradecemos, tem o gesto de agradecer, de nos curvarmos. Então, tem momentos na Tefilá que ficaram consagrados como momentos que a gente se curva ou não se curva. E na Betel, em alguns momentos, se curva nos lugares, né, porque alguém se curvou uma vez, aí o outro também se curvou e aí fica. Agora, na Sibra, em Porto Alegre, eles se curvam ao final de cada brachá da Amidá. Eles criaram esse costume lá. Para não ter confusão,
Se curva em um, se curva em todos. Pronto, né? Então, tem situações que são práticas de cada lugar. Tá bom? Bom, vamos seguir então aqui adiante. Salmo 29. Todos esses salmos que a gente canta, eles têm uma coisa de alegria, de música, e de uma leveza que eles vão fazendo. Lembra que a gente ainda está no Kabbalat Shabbat, ou seja, nós ainda estamos entrando no Shabbat. Então, é como se o Shabbat estivesse nos dando as boas-vindas, da maneira mais feliz. E a gente vai entrando no clima do Shabbat e deixando para trás os problemas, as contas para pagar, o trânsito, o barulho da rua. Vocês entendem? Então, assim, é um momento, é como se fosse... Se a gente fosse falar em uma atividade física, é como se fosse o momento do pessoal fazer esteira, sabe? É o aquecimento. Eu estou aquecendo a alma para a gente entrar no Shabbat para valer. É esse o momento do Kabbalat Shabbat. Dá para entender o espírito um pouco da coisa? Ele tem essa ideia, né? Então, pessoas vão chegando, vão tal, tá tudo bem. Ai, Rabino, cheguei um pouco atrasado, cheguei 7h30. Está no meio do Kabbalat Shabbat, tá tudo certo. E é um momento muito festivo, que depois a gente vai ver, na outra aula, vai terminar, né? Vai ter como auge o Lechadodi, que é o principal hino religioso, vamos chamar assim, do Shabbat. Uma pessoa enlutada, tradicionalmente, não entra na sinagoga neste momento, em muitas sinagogas. Ela vai entrar entre o final do Kabbalat Shabbat e o início do Arvit de Shabbat. Arvit quer dizer serviço noturno, que em alguns lugares a gente chama de Arvit, e outros a gente chama em outros lugares o pessoal chama de Ma'ariv. Vocês vão encontrar os dois termos. Então, olha, deixa eu anotar aqui. Noturna, vocês vão encontrar como Arvit, que é o termo que eu prefiro, ou Ma'ariv. Tanto faz. Erev, em hebraico, é uma palavra para noite. Arvit é noturno. Ma'ariv é uma palavra em hebraico que ela denota uma espécie de transição, tipo o anoitecer, né? Mas os dois termos são usados, assim como a gente tem Parashá, para a porção semanal, e tem Sidra, são só termos diferentes para a mesma coisa. Tá bom? Então, vocês vão ter Sidurim, que vai encontrar Ma'ariv para o resto da noite, vocês vão encontrar Arvit, tá tudo certo. Então, a gente tem todo esse momento, e a pessoa que está enlutada, normalmente, eu até quero colocar isso na próxima edição do Sidur, entre o final do Kabbalat Shabbat e o começo do Arvit, a gente recebe a pessoa que está enlutada na sinagoga, que eu digo no luto dos primeiros 7 dias, né, da Shivá, e se costuma dizer para ela, Hamakom Yenachem Etchem Beshar Avelei Tzion V'Yerushalayim, que quer dizer que Deus possa te consolar entre todos aqueles que estão enlutados do povo judeu, de Tzion e de Jerusalém, né? Então, a pessoa chegou um pouco antes. Ela espera no hall de entrada da sinagoga. Ela espera um pouco, porque seria um momento muito festivo para, vamos dizer, para aquela pessoa entrar naquele momento. Depois a reza ela entra. Diga, Fábio. Professor, desculpa, Rabino, quanto tempo a pessoa fica fazendo o Kadish dos enlutados na sinagoga? Eu não entendi a sua primeira parte da pergunta. Como? Por quanto tempo a pessoa enlutada faz o Kadish dos enlutados na sinagoga? Porque, por exemplo, eu só fiz uma vez, e aí num outro Shabat o João ficou me cutucando. Vai, levanta, faz o Kadish. Eu falei, não quero. Quanto tempo que... Primeiro, acho que é um direito seu você falar quero ou não quero, e você hoje, vamos dizer, a rigor, não tem ainda a obrigação de fazer, né? Vamos dizer, partindo do princípio técnico, vou dizer, de que você ainda não é formalmente judeu. Mas
A tradição diz o seguinte, que a gente deve fazer o Kaddish durante o primeiro ano de luto. Então, nesse sentido, o João estaria certo. O Kaddish exige minyan, né? Exige 10 homens na visão tradicional, 10 homens ou mulheres judeus na visão liberal. E aí você iria procurar uma sinagoga que pudesse fazer isso. Enfim, tem várias possibilidades, mas no final das contas, seria até, pelo menos até a descoberta da Matseivá, quando essa a descoberta da pedra tumular, quando esta é feita tradicionalmente com 11 meses e não 12 meses, né? Então seria até esse momento, e aí depois disso você fica liberado de fazer o Kaddish dos enlutados, você passa a fazer em situações especiais no ano. No Yurtzeit, que a gente fala, ou seja, no Shnat Avel, seria o termo em hebraico, na comemoração do ano de luto, pelo calendário judaico, e nos dias de Iskor, na sinagoga, né? Nos dias em que tem uma cerimônia coletiva de luto, no final de Pesach, final de Shavuot, final de Sukkot, e no final dos Yamim Noraim, ou seja, no dia do Yom Kippur. Nós teria aí uma situação de 5 vezes no ano que você precisaria dizer o Kaddish Aveilim, né? Mas no primeiro ano seriam todos os dias, tá? E em todas as rezas. Eu pediria, gente, se vocês puderem fazer as perguntas abertas para todo mundo, eu agradeço. Eu vou passar aqui uma pergunta que foi feita. Os salmos são serviço de oração da noite? Não, eles não são serviço de oração da noite. Os salmos são usados também nas orações durante o dia. E o Kabbalat, o Shabbat propriamente dito, ele vai começar com a oração Barchu, com a oração, a primeira oração do Arvit, que na verdade é um chamado para o Shema Israel. O Lecha Dodi ainda faz parte do Kabbalat Shabbat. A gente vai ter, gente, o Lecha Dodi, depois você ainda vai ter mais 2 salmos, né? Acho que é o 92 e 93. E aí, depois disso, na Betel ainda tem o Ana Bekor, que não é comum de ter em todas as sinagogas. Na verdade, mais a Sefaradis, e a Betel incorporou, e eu acho ótimo, é uma oração muito bonita. Mas, por exemplo, na CIP não se canta Ana Bekor. E costuma-se terminar, inclusive, o Kabbalat Shabbat com um meio Kaddish, né? Uma oração que ela serve naquele momento só para pontuar que terminou uma subseção do serviço religioso. É como se fosse uma porta, né? Do tipo, ó, vai até aqui, meio Kaddish. Agora, ou Kaddish dos enlutados, desculpe. Kaddish dos enlutados. Você termina a primeira parte, teria um Kaddish dos enlutados, para dizer, gente, até aqui terminou essa parte do serviço. Agora vai começar outra. Aí começa com um Barchu. Se vocês prestarem atenção, eu faço isso até didaticamente. Quase todo Shabbat, quando vai começar o Barchu, eu falo, estamos começando o Arvit de Shabbat. Meio que dizendo, pessoal, acabou o Kabbalat Shabbat, estamos começando o serviço noturno. Tá? Então, respondido, Lecha Dodi, ele é o centro, na verdade, quando eu digo centro, é a oração mais típica do Kabbalat Shabbat. Se eu fosse usar como ponto turístico, eu diria assim, não dá para ir no Rio de Janeiro sem, sei lá, ir no Cristo Redentor, ou não dá, ou para Belo Horizonte sem ir na Lagoa da Pampulha. Não dá para conhecer o Kabbalat Shabbat sem conhecer o Lecha Dodi, né? Fazendo uma brincadeira, é um pouquinho isso, tá bom? Tudo bem, gente? Então vamos em frente, para depois eu falar um pouco de Tisha B'Av. Então a gente tem essa oração, o salmo, né? que ele fala até aqui algumas orações complicadas para quem vai traduzir literalmente. Mismor le David, Havula Adonai Bnei Elim, né? Como se fosse que vocês, de alguma maneira, se voltem para Deus ou glorifiquem a Deus. Bnei Elim, uma tradução literal, é praticamente os filhos dos deuses, né? Mas porque ele quer dizer Deus. Mas
o sentido aqui, muito provavelmente, é que até os poderosos, os filhos dos poderosos, não dos deuses, mas no sentido das pessoas poderosas, dos senhores, acabam se curvando a Deus. Ou seja, não tem ninguém tão poderoso quanto Deus, né? Então, todo mundo, no final das contas, se curva para Deus. E aí, assim, se a gente lê essa oração, ela tem uma coisa muito bonita de quanto Deus se espalha pela natureza, né? Ou o Spinoza vai dizer que Deus estava na natureza, propriamente dito, ou é a natureza. A gente vê assim, Kol Adonai Alamaim, Deus, a voz de Deus está sobre as águas, né? Ou, enfim, Deus quebra ou rompe os cedros do Líbano. Tem uma relação com a natureza muito forte. Eu fico imaginando como essa força divina ela vai perpassando toda a criação. E com essa ideia de um Deus, me fugiu a palavra, mas é um Deus que está em todas as coisas. Onipresente. É mais do que onipresente, ele é meio que transcendente, assim, né? Ele tem uma expressão para isso, que não é exatamente só onipresente, mas é como se cada um de nós fizesse parte desse que é Deus. Que a separação entre Deus e a criação é uma separação humana, consciente, para a gente conseguir entender o que está acontecendo no mundo. Mas, segundo os místicos, cabalistas e tal, o mundo é um só junto com Deus, né? Mas isso é uma outra história, não vamos entrar nessa viagem agora, neste momento. Mas é um salmo que termina de maneira muito, muito bonita. Adonai lamabul yashav. Deus, quando teve uma bula é o dilúvio, né? Vaishev Adonai melech leolam. Deus se estabeleceu lá, como se já não tivesse estabelecido, como o soberano perpétuo. Adonai os leamoiten. O Eterno dará força ao seu povo, o Eterno abençoará o seu povo com a paz. Ou seja, Deus nos dá forças e nos dá paz. A gente pode ter uma discussão teológica, política, muito interessante sobre o que significa essas duas coisas estarem juntas. Mas aqui a tradução ela se perde. Não sei se vocês viram. Que ele possa nos abençoar a nós e a toda a humanidade com uma paz eterna. Que ele possa dar força e prosperidade ao nosso povo. Não é o que está escrito, né? Força sim, prosperidade não. A nós e a toda a humanidade eu acho muito bonito. Embora aqui está se falando que ele dê força para o seu povo, né? Então, acho que tem lugares onde a gente acrescentar a humanidade, tem lugares que são mais nossos, enfim. Essa pode ser uma boa discussão. De qualquer maneira, o momento aqui não é de discussão racional, mas é justamente uma coisa mais emocional, mais leve, mais do tipo, estamos deixando as preocupações para trás e estamos entrando nesse clima tão especial de Shabbat. Nós temos a Paola e o Rafael, não sei quem falou primeiro. A Paola está em cima para mim, então fala a Paola primeiro, depois o Rafael, tá bom? Vai lá. Rabi, eu tenho uma dúvida, na verdade, como eu posso dizer. A gente usa Adonai na sinagoga referente a Deus. Eu, fora da sinagoga, eu posso usar essa palavra, esse nome? Já ouvi dizer que não posso, que é como se fosse uma palavra, um nome muito forte para dizer. Eu queria entender se isso é verdade, primeiro, se não é um mito, e qual seria a forma correta de eu referir a ele. Pergunta muito boa. Às vezes eu uso aqui Adonai porque eu estou dando uma aula para vocês, né? Então, eu estou ensinando e tudo isso. Mas, de fato, assim, tem vários níveis que eu poderia dar essa resposta, mas eu quero tentar ir no mais básico. O nome mais sagrado de Deus que a gente assume como mais sagrado, ele é formado por 4 letras, que é a letra Yud, a letra Rei, a letra Vav e a letra Rei. Em algum momento, acho que vale a pena a gente ver as letras hebraicas, e eu vou, em algum momento, incentivar vocês, se eles quiserem estudar hebraico, vai ser sempre muito legal. Então, tem 4 letras, que elas também são a raiz do verbo ser em hebraico, né? Então,
essas 4 letras a gente não consegue ler. Esse nome, tanto que esse nome é conhecido como o tetragrama, né? Ou seja, uma palavra formada de 4 letras, e que ele é conhecido como o nome impronunciável de Deus. E foi muito mal traduzido em alguns momentos por Yehová ou por Yahvé, que as pessoas transformaram em Jeová ou Javé, que a gente encontra em alguns textos, que é uma tradução equivocada. Porque ele não tem tradução. Porque, na verdade, é como se esse nome tivesse sobreposto o passado, o presente e o futuro no mesmo, um em cima do outro. Então, vamos dizer, nós como seres humanos, a gente não é capaz de vivenciar o presente, o passado e o futuro tudo ao mesmo tempo agora. No máximo, no inconsciente, diria o Jung, né? Entramos em psicologia, ponho o meu chapéu de psicólogo, o Jung vai dizer que no inconsciente, quando estamos dormindo, essas coisas acontecem, o passado, o presente e o futuro se misturam, como várias outras coisas. Mas na vida consciente ela é linear. Passado, presente e futuro se seguem de uma forma linear. Então eu não tenho como representar o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Só que no nome de Deus, eles estão ao mesmo tempo. Então eu não consigo falar, porque se eu for falar alguma coisa, ou eu vou falar o passado, ou o presente, ou o futuro. Um exemplo do que eu estou falando, poético, tem uma oração que é o Adon Olam, que às vezes a gente canta na sinagoga, e um dos versos fala, Vehu, quer dizer, e ele, Hayá é, ele foi, Vehu, Rover, e ele é, no presente, Vehu, Irie, e ele será, e aí vem Betifará. Então, Yud Hei Vav Hei é como se fosse Hayá, Rover, Irie, um em cima do outro. E aí eu não consigo falar tudo junto. Então eu não falo, eu só represento. Então quando aparecem essas 4 letras, normalmente eu vou substituir por outras 4 letras, que é o Aleph, o Dalet, o Nun e o Yud, que vão formar a palavra Adonai, que quer dizer nosso Senhor, num sentido, meu Senhor, num sentido majestático, vamos dizer. É uma forma só de me relacionar a Deus. Adon, em hebraico, é Senhor. Adon, com N no final, é Senhor. Então eu posso falar Adon Fábio, por exemplo, o Senhor Fábio, né, ou Adon Rafael, ou tem uma música do Eric Einstein, uma música infantil, que fala Adon Choco, né, o Senhor Chocolate, em que ele fala que um Senhor Chocolate foi visitar um outro Senhor Chocolate. Né, Adon Choco, olech levaker haver shelo, Adon Choco acher, né? Uma música para criança. O Senhor Chocolate foi lá visitar o seu outro amigo Chocolate, o que a gente vai fazer? Vamos sair por aí, está muito calor, vamos bater na porta do outro amigo Chocolate para pedir um copo d'água, e aí vai indo a música. Adoni, em hebraico, é um pronome de tratamento. Mesmo Adon, senhor tal. Adoni, muitas vezes é gíria. Eu falo, meu senhor, o que o senhor quer? Tipo, sei lá, eu estou falando com o João, uma hora o João começa a me encher a paciência. Eu falo, Adoni, devakashá, mata você. Tipo, meu caro, o que você está querendo? Né? Eu estou usando essa mesma palavra. Adonai é só usado para Deus. Então, só para a gente chegar nesse sentido. Tipo, meu senhor, mas só para Deus. Agora, quando ele é usado? Só no contexto de um serviço religioso. Então, eu não uso todos os dias. E aí é a razão. Tá certo o que a gente falou. Então, na sinagoga, eu vou dizer Baruch atah Adonai Eloheinu. Eu estou falando aqui porque eu estou dando aula para vocês. Mas se alguém virar para vocês, e já me aconteceu, e cumprimentar na rua, você é judeu? Shalom Adonai. Isso já me aconteceu. A pessoa, Shalom Adonai. O que ele está fazendo? Ele está traduzindo uma expressão, provavelmente evangélica, que é a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com você, alguma coisa assim. E a gente olha assim, cumprimenta e vai embora, não tem muito o que fazer, né? Mas está errado. Do ponto de vista judaico, não se usa. O que a gente usa? Deus. A gente pode falar em português. Deus é uma representação em português do nome de Deus. Eu posso falar, graças a Deus. Eu posso falar, bom, que Deus te ajude. Agora, uma forma muito comum de se falar do nome de Deus fora do contexto religioso,
que eu acho legal falar, mas sem abusar, é Hashem. Hashem, com M no final. Tá? Seria tipo H-A, o H como de hospital, né? S-H-E-M. Eu estou fazendo, gente, às vezes questão de dizer para vocês a diferença entre o N e o M no hebraico em relação a Hashem, seria o nome de Deus. Eu já vou passar aqui para vocês que eu estou escrevendo. Hashem, com N, se alguém for falar, quer dizer o dente. Então, cuidado. Né? Baruch Hashem. Eu escutei uma pessoa esses dias falando Baruch Hashem. É que eu não quis brincar com ela, não quis deixar a pessoa chateada, mas na hora eu pensei, abençoado seja o dente. Né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Tem um amigo meu, eu estou brincando com isso, mas assim, eu me diverti muito quando morei em Israel e tinha um colega que era estudante de rabinato, agora me fugiu o nome dele, ele é rabino hoje, e ele é dentista. E antes de se formar rabino, ele tinha um consultório que ele chamava o consultório dele de Baruch Hashem, né? Que era abençoado seja o dente. E a gente morreu de rir. E ele falou, mas por quê? Ele falou, claro que Baruch Hashem, eu vivo disso, é a minha parnassá, ou seja, o meu sustento vem do dente. Abençoado seja o dente, né? Então é verdade, abençoado seja o dente. Mas quando a gente quer falar Baruch, vamos dizer, graças a Deus em hebraico, num contexto fora da sinagoga, e mesmo dentro da sinagoga, a gente fala Baruch Hashem. Baruch Hashem quer dizer abençoado seja Deus, no sentido de graças a Deus. Gente, Baruch é abençoada no sentido de agradecimento, de gratidão. Então, Baruch Hashem quer dizer, no sentido mais geral, graças a Deus. Eu não vou falar na sinagoga Baruch Adonai. Do tipo, a Paola pergunta para mim, oi, Yuri, tá tudo bem? Eu estou na sinagoga. Claro, Baruch Adonai. Gente, isso não existe. Eu nunca escutei, a não ser agora que eu acabei de falar. Tá bom? Isso não existe, é Baruch Hashem. E às vezes eu uso também, não sei o que, Baruch Hashem. Mas cuidado para não abusar demais disso, porque às vezes fica um tanto... eu não sei, para mim às vezes me soa um tanto pedante a pessoa ficar o tempo todo esse Hashem não sei o quê. Tem gente que não usa mais o nome de Deus e tudo virou Hashem, né? Então, você vai amanhã em tal lugar, se Hashem permitir, se Hashem, tipo, substituiu Deus por Hashem. Estamos no Brasil, pode falar Deus, está tudo bem. E também não precisa ficar falando Deus para todas as coisas, a ideia da gente também não vulgarizar a ideia do divino, né? Mas, assim, resumindo a história, não se costuma falar Adonai num sentido fora do contexto religioso, fora se falar Hashem. A gente tem uma discussão, por exemplo, de... Vamos dizer, alguém está gravando um CD e resolve gravar uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Geralmente o pessoal do meio liberal vai colocar Adonai porque eles entendem que as pessoas vão escutar isso dentro de um contexto religioso. Agora, geralmente quando é um ortodoxo, é muito comum que ele vai gravar Baruch atah Hashem Elokeinu. O que ele está fazendo? Ele está substituindo Adonai por Hashem, porque ele não quer correr o risco de que essa música seja escutada em algum lugar que não seja adequado. Sei lá, o cara leva o celular para o banheiro e coloca para escutar essa bênção. Então o cara fala, eu não quero correr esse risco, eu não vou deixar que o nome de Deus seja profanado voluntariamente ou involuntariamente por minha causa. Elohim é um outro nome sagrado de Deus que a gente não costuma usar fora do ambiente religioso, então, ou de uma reza. Então, vai ser muito comum a gente ver em livros escrito ou pronunciado por algumas pessoas como Elohim, né? Ou seja, você substitui uma das letras por uma outra letra e assim você não está falando o nome de Deus de fato, você está
quase falando. Por isso, uma orientação do Rebbe de Lubavitch, de outras pessoas, de substituir o nome de Deus, colocar um apóstrofe. Deus, D'(US). Vocês já devem ter visto isso em alguns lugares. Ou D'(S). Eu costumo escrever o nome de Deus D-E-U-S, porque eu acho que Deus, em português, não é o nome de Deus. É uma tradução para o português, que vem de Theos, que vem do grego, enfim. Eu não vejo aqui qual é a questão, para mim. Mas outras pessoas veem. Então, cada um, né, com os seus sentimentos e seus critérios. Agora, no sentido geral, a gente sabe que não pode falar Adonai e Elohim à toa por aí. Tá bom? Claro para todo mundo, gente, essa história. Tinha pergunta do Rafael também. Fala, Rafael. O meu é em direção aos momentos do serviço de sexta. A gente começa com Kabbalat Shabbat, depois a gente vai pro Arvit. Barehu, né? Isso. Kabbalat Shabbat, Barehu, aí Kadish, e são os momentos, né, do serviço, né? Só para entender as pausas que eles têm na hora de mudar de, vamos dizer assim, a mentalidade sobre o que está sendo dado naquele momento. Tipo uma música, né? Sabe quando a música começa acelerada, aí ela entra no refrão, aí ela volta, né? Mais ou menos assim, só para entender como é que funciona. Tá. Isso depois a gente pode até estudar com mais detalhe num outro contexto, acho que para além do curso, mas eu dividiria o serviço da sexta-noite em duas partes principais, que é o Kabbalat Shabbat e o Arvit Shabbat. Então, o Kabbalat Shabbat começa lá com o acendimento das velas, ou até depois, né, com Yedid Nefesh, ou pode ser alguma outra oração inspirativa no início, e aí vem lá os salmos, e pode ter ou não pode ter o Anabechoach, aí tem como centro Lechadodi, e em algumas sinagogas no Nabetel termina esse pedaço com Kadish dos enlutados. A gente faz um Kadish dos enlutados só no final, a gente não faz um nesse momento. Aí começa a segunda parte quer dizer, a outra parte da noite, que começa, que é a oração de Arvit, a oração noturna propriamente dita do Shabbat, que vai começar com Baruchu, que é uma espécie de chamado para o Shema. Aí você vai ter duas bênçãos antes do Shema Israel, o Shema Israel, outras duas bênçãos depois, e aí você vai ter o resto do serviço. Você vai ter a Amidah. A Amidah é uma reza que acontece em todos os serviços religiosos, ou seja, 3 vezes por dia. O Shema Israel, por exemplo, ele acontece 2 vezes por dia, de manhã e à noite. O serviço da tarde, o vespertino, não tem o Shema Israel, mas tem a Amidah. Então aí você vai ter a Amidah. Se você falar numa música, é como se começasse, tem um desenho disso, uma espécie de montanha da reza. Começa com os salmos, e aí você vai subindo, e aí você tem o Baruchu, aí você tem o Shema, e aí você tem a Amidah, né? E aí, a partir da Amidah, aí ele vai começar a cair. Vai começar a ir para o final. Aí vai ter o Aleinu Leshaber e o Kadish dos enlutados. Deveria terminar... Então, quando chega no Aleinu, a gente sabe que nós estamos nas orações finais. O Aleinu é sinal de estamos terminando a reza. No Sidur da SIP, em alguns Sidurim mais antigos também, alemães e tal, vinha escrito assim, rezas finais. E aí vem o Aleinu Leshaber, costuma vir o Adon Olam, desculpa, não Adon Olam, o Kadish dos enlutados, e nas comunidades liberais, o Adon Olam, que na verdade é uma espécie de hino religioso que está no início do serviço matutino, ele migrou para a noite do Kabbalat Shabbat, porque é uma oração bonita, que fala do Deus do universo, e que no final dela ele inclusive fala que eu confio o meu espírito a Deus e que, junto com o meu espírito, o meu corpo, não tenho nada a temer, que me parece uma oração muito própria para a noite. Né? Eu estou indo dormir, eu não sei o que vai acontecer, que nem no Hashkivenu, que o Fábio gosta tanto. A gente tem um momento que a gente fala, eu entrego o meu corpo e meu espírito para Deus, se está com Deus, eu não tenho nada a temer. Se eu morrer, eu estou com Deus, vamos dizer. Tem uma oração também apropriada para a noite, mas ela não é pensada muito nesse sentido, ela é pensada mais no sentido de não terminar o serviço para baixo, não terminar com o Kadish dos enlutados.
Então, termina o Kadish dos enlutados, tem lá alguma coisa feliz, e vamos terminar para cima, né? Então, é uma questão. Mas, assim, a rigor deveria terminar no Kadish dos enlutados. E se você quer um outro momento depois disso, terminou a reza de Arvit, aí a gente vai para um terceiro momento, que pode ser na sinagoga ou pode ser em casa, que é o momento do jantar, e aí vai ter o momento do Kiddush. Então, o Kiddush tem a ver com o jantar de Shabbat. Né? A gente faz na sinagoga meio que o início, né? Mas seria muito legal um dia a gente ter uma experiência de fazer esse Kiddush, seja na sexta-noite, ou seja num outro dia. A gente pode simular um dia, pegar um domingo, e simular um Kiddush na casa de alguém, né? E faz ele. Acho que seria uma experiência interessante. Então, assim, você tem o Kiddush, que a palavra Kiddush vem de Kadosh, quer dizer, literalmente uma consagração de, né? Então, você faz, na verdade, uma oração, estou resumindo, tá? Sobre o vinho, né? Que é uma bebida que tem a ver com a celebração, não só da tradição judaica, de outros lugares também. Você tem uma bênção sobre o pão, porque o pão realmente representa toda a refeição. Você tem uma bênção também de lavar as mãos entre um e outro. E aí você tem o jantar de Shabbat. Esse seria o terceiro momento. Então, Kabbalat Shabbat, Arvit Shabbat, depois se vai para casa, se faz o Kiddush, se faz um jantar. E aqui, para a gente exagerar mais um pouquinho, que em algum momento, não é exagerar, mas para trazer um outro elemento, que às vezes a gente perde no meio. Vou até fechar isso aqui, tá? Desculpe. Já vimos o Salmo, e eu ia sugerir que a gente não visse hoje Tisha B'Av, que a gente deixe para a próxima aula, mas que na próxima aula a gente não veja nenhuma tefilá, que a gente vai direto para Tisha B'Av, tá bom? Porque já está ficando tarde, para mim está ficando pesado também ficar até 10 horas da noite, acho que para vocês também. Então estamos quase chegando no nosso horário, eu prefiro que a gente termine com essa parte. Então eu estava falando para vocês, até porque estamos vendo outros elementos que a gente não ia ver e que eu acho bem legais. Então, acendimento das velas, geralmente feito em casa. Aí vai para a sinagoga, Kabbalat Shabbat, Arvit de Shabbat. Aí volta para casa, a rigor, né? Pode se fazer na sinagoga, mas volta para casa, Kiddush de Shabbat, jantar de Shabbat. Terminou o jantar, existe uma oração que a gente poderia fazer todos os dias, mas especialmente no Shabbat, que é ai, me fugiu o nome agora. Birkat Hamazon. Birkat Hamazon. Quem falou? O João. Eu tinha quase certeza que o João ia falar. Birkat Hamazon. A Birkat Hamazon quer dizer literalmente brachá, bênção, mazon, alimento. Birkat Hamazon é como se fosse a bênção ou conjunto de bênçãos relacionada aos alimentos. Então, olha que bonito. A gente faz bênçãos de agradecimento antes de começar a comer e a gente tem bênçãos de agradecimento à comida depois que a gente comeu. Nesse meio tempo, eu lembro, teve uma pergunta... Eles caíram? Não, eles estão aí. O Augusto e a Geise, sobre o Shalom Aleichem. Então, né, tem pessoas que cantam depois, em algum momento, o Shalom Aleichem do jantar, né? O Shalom Aleichem, na verdade, ele dá todo um protocolo, de alguma maneira ele mostra a etiqueta do jantar. Isso eu descobri em Israel, acho que é legal dividir com vocês. A gente canta na sinagoga também como uma oração alegre e típica de Shabbat, no final do serviço, e começamos a cantar há pouco tempo na Betel, tá? Acho que há menos de um ano. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon. E tem outras melodias, né? Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Mimelech, Malchei Amlachim, Hakadosh Baruch Hu. E podem ter outras. E canções em ladino, em Yiddish, enfim. Essa é uma canção que, de alguma maneira, ela tem a ver... Quando eu digo que ela dita um pouco da etiqueta de quando a gente convida, pelo menos, pessoas em Israel para jantar em casa no Shabbat, porque você começa Shalom Aleichem, sejam bem-vindos.
Barhuni leshalom, me abençoe para a paz. Aí depois tem como que é? Shalom aleichem. Não, Shalom aleichem, boachem leshalom. Primeiro você cumprimenta as pessoas por entrarem, depois você chama elas para dentro de casa. Aí depois você pede que elas te abençoem e depois você fala que vocês possam ir embora em paz. Então, Shalom aleichem, boachem leshalom, barhuni leshalom e seetchem leshalom, né? Então, vamos pensar agora num jantar que você convidou alguém. Você recebe as pessoas, convida, né? Primeiro recebe, dá um abraço, como estão, como não estão. Olha, põe tua bolsa aqui, onde que é o banheiro, quer uma água? Agora, pessoal, venha, vamos entrar para valer, agora vamos jantar, né? E aí depois você tem um momento da gente fazer as bênçãos juntos, inclusive do Birkat Hamazon, e depois, pessoal, foi muito legal, né? Espero que vocês voltem sempre, mas é hora de ir embora, né? Shalom, podem ir embora. E aí, em Israel, isso funciona de um jeito muito legal, porque aí o que acontece? Agora eu vou voltar ao que a gente estava falando. Tem o Kiddush, tem o jantar, aí depois do jantar, Birkat Hamazon, que são 4 ou 5 conjuntos de bênçãos relacionadas ao agradecimento a esse momento, a comida, a gente está reunido e tal. Depois disso, em algumas casas, o pessoal distribui um shiron. Um shiron é uma espécie de um livro, como se fosse um cancioneiro, né? Com canções que podem ser típicas do Shabbat ou outras. Esse é um projeto que eu ainda gostaria de fazer na Betel também, da gente ter um livrinho desses. De repente pode até virar um aplicativo, um app, né? E aí tem canções de Shabbat que o pessoal fica cantando na mesa. Músicas de Shabbat, poemas, são poemas da Idade Média e tal, e geralmente muito alegres, o pessoal bate na mesa e continua comendo. E aí chega num momento, 4, 5, 6 músicas dessas depois, aí se costuma falar, bom, pessoal, foi legal, bacana, né? E boa noite, e as pessoas se levantam e vão embora, e elas se despedem e vão embora. Eu estou falando isso porque é diferente do Brasil, que em muitos lugares as pessoas estão cansadas e querem ir embora, mas não sabem dizer que querem ir embora, porque é como se fosse uma desfeita para o anfitrião, né, de ir embora muito cedo. E tem anfitriões que ficam sem jeito de mandar as pessoas embora, porque, poxa, é chato mandar as pessoas embora. E aí tá o cara lá caindo de sono e fala, olha, bom, tá na hora, né, amanhã, não sei o quê. Aí você fala, imagina, fica mais um pouco. Quando a sua intenção é que a pessoa vá embora, que você também está caindo de sono. Então, assim, isso, eu não sei na casa de vocês, mas é uma situação que eu já presenciei muitas vezes, e que em Israel não é a cultura. Em Israel, a cultura terminou as músicas, as pessoas já sabem, e o pessoal fala, gente, muito obrigado. Se você está cansado ou não está cansado, as pessoas vão, nesse momento, levantar, pegar suas coisas e ir embora. Porque você não quer incomodar o seu anfitrião, né? Ser muito tarde da noite. Mas aí são costumes que a gente vai pegando, né? Então, de alguma forma, Rafael, tem todos esses momentos no Shabbat, né? E uma coisa bacana que em Israel funciona muito bem, principalmente nas famílias mais religiosas, é que Shabbat é Shabbat. Ou seja, e mesmo nas não tão religiosas, na maioria dos lugares, ainda hoje, você não trabalha de sábado em Israel. A semana em Israel, útil, ela é de domingo a sexta, como aqui é de segunda a sábado. Então, vamos dizer que aqui a gente trabalha de segunda a sexta, muita gente já não trabalha de sábado, alguns trabalham sábado até meio-dia, né? Em Israel, o pessoal trabalha de domingo a quinta, muitos não trabalham na sexta, ou trabalham na sexta até meio-dia. É a mesma regra, mas com um dia para trás. Conclusão, sexta-noite, a ideia é que eu posso jantar e comer com as pessoas tranquilamente até mais tarde, porque eu não tenho trabalho no sábado, né? Então, sábado, eu posso almoçar até 3 da tarde, que é como se fosse domingo, entendeu? Eu digo isso dentro de um aspecto de alguns mais religiosos, outros não tão religiosos, mas é uma coisa que funciona bem em Israel. E você vai ver muita gente, de alguma maneira, vamos dizer, indo para a balada,
muitas vezes no sábado, né? Motzei Shabbat, que a gente fala, em um outro momento a gente vai falar melhor também sobre isso, o final do Shabbat. Aí você vai vendo o pessoal começa a se acumular nas praças, principalmente o pessoal mais ortodoxo, eles vão saindo, e eles vão sair, mas também não vão sair até muito tarde, até 9, 10 da noite, porque dia seguinte é dia de trabalho, dia de estudo, né? Que é o domingo. Tel Aviv é outro mundo. A gente costuma dizer que existe um mundo que é Jerusalém, outro mundo um outro país é Eretz Tel Aviv, né? O Medinat Tel Aviv, o estado de Tel Aviv. A gente brinca com isso, né? Porque Tel Aviv, 90% da população é uma população mais secular. Então, como qualquer grande metrópole, o pessoal vai sair na sexta, vai sair no sábado, vai ter gente trabalhando 24 horas. Então, o Shabbat ganha uma outra conotação para a maioria das pessoas. Eu espero não ter falado demais e confundido mais do que ajudado agora nesse ponto, mas o grande barato na sexta-noite seria a gente ter a oportunidade de poder estender um pouco mais, justamente porque é Shabbat, né? Mas aqui a gente precisa conciliar a nossa realidade, que a gente fala de judeus da diáspora, ou seja, judeus que vivem fora de Israel. Porque a gente precisa conciliar a nossa tradição judaica com a realidade que a gente vive, que é uma realidade brasileira, né? Então, deu para dar esse mapa um pouco maior, Rafael, mas você tem razão, tem esse movimento. Eu vou tocar num último ponto em relação a isso, depois se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Eu estou tentando incorporar nos futuros Sidurim da Betel uma questão que ajuda a gente a construir também esse movimento, essa dinâmica, que vem do movimento Jewish Renewal. O Jewish Renewal, criado pelo Reb Zalman, e que tem no Brasil, o principal expoente é um rabino que a gente está tendo algum contato um pouco maior na Betel, que é o Newton Bonder, trabalha muito com a ideia da ideia da Kabbalah de 4 níveis, 4 percepções diferentes do mundo, né? E que eu sempre, como vocês sabem, eu sou péssimo para nome, então tem Briá, Yetzirá, enfim. Aí tem um terceiro e tem Atzilut, que é o 4º nível. Então, a gente pode pegar nas rezas, você marcar o Sidur com esses pontos, e de alguma maneira você sai de uma situação da Briá, da criação de vamos dizer, é como se saísse do corpo físico, o corpo, depois a gente entra no mundo das sensações e emoções, depois no nível racional e depois no nível mais espiritual. E aí depois você vai baixando para o nível da razão, para o nível emocional, sensações, e para o mundo mais prático. Esse é o movimento. Então, quando você começa uma reza, por exemplo, de manhã, eu estou despertando o corpo. Então, as bênçãos que eu agradeço a Deus por estar vivo, eu agradeço a Deus por ser do povo de Israel, eu agradeço a Deus por ser formado à imagem e semelhança de Deus, por Deus nos dar um caminho por onde caminhar, por nos dar forças, por me dar roupa. Tudo isso é muito o mundo material. Então, eu estou no nível do mundo prático, né? Vamos dizer assim, do mundo da ação. Esse seria o termo mais exato, do mundo do fazer. Aí eu subo um pouco, eu vou para uma coleção de salmos, Psuquei de Zimbra, orações de louvor a Deus. Quando eu estou num processo de louvar a Deus, de elogiar Deus, de me emocionar na minha relação com Deus, eu começo a mexer com o mundo das emoções. Então, eu saio um pouco do mundo do fazer e eu vou para o mundo do sentir. Aí eu subo um pouco mais e eu vou para a Asiá. Não, a Asiá é o primeiro, desculpa. Briá, Yetzirá, Asiá e Atzilut. Não, eu acho que começa com Asiá. Asiá, quais foram os 4 que você falou? Asiá? É Briá, Yetzirá, Asiá e Atzilut. Mas, se não me engano, o primeiro, o mais baixo, Asiá, de lá, Sot. Depois você vai ter... depois eu preciso ver direito, eu sempre faço confusão nisso, mas vai ter a Briá, né? Enfim, depois eu passo isso direito, mas o último realmente é Atzilut. Está me faltando um que você falou que eu esqueci de novo. Briá, Asiá Yetzirá. e Yetzirá. Yetzirá tem a ver com a criatividade, com a produção criativa, né?
e Atzilut é aquele que escapa, vamos dizer, para o mundo espiritual. Então a gente tem, eu vou fazer uma comparação que eu trago um pouquinho do mundo da antroposofia, tá? E também do pensamento grego um pouco também, que traz essa ideia do agir, do sentir, do pensar, e aí depois do intuir, né? Do contato direto com o mundo espiritual. Então, nesses hinos de louvor a Deus, salmos e tudo, a gente está no mundo da emoção. Quando a gente vai para Amidá, a gente já entra... Tem um outro ponto que a gente entra no nível mais racional, se não me engano, na parte do Shema, e aí a gente, quando chega na Amidá, se diz que é o momento que a gente tem uma relação mais íntima com Deus, o momento, se não me engano, aqui é o momento de Atzilut, momento de uma intimidade maior com Deus, de um imediatismo maior com Deus. E aí depois você começa a baixar de novo. Na leitura da Torá tem uma questão mais racional, e aí depois você vai para outros cantos. O Alenu Lechaber, você já volta para uma parte, se não me engano, mais emocional, e depois a gente volta para o mundo prático, né? Então você tem esse caminho que dá para a gente construir. Mas, claro, isso é um exercício racional que a gente está fazendo aqui, mas que pode ajudar a gente a nos direcionar durante a reza. E a entrar em contato também com esse mundo. Mas eu preciso depois contar isso para vocês de uma forma... Eu tenho um mapa sobre isso, posso mostrar depois de uma forma mais esquematizada. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O João ficou com uma cara, deixa eu ver se eu consigo ter algum texto aqui. Não, também não sei, não. Eu só quero ver se eu encontro isso de uma forma mais fácil. Me dá um minutinho, senão fica para a próxima aula. Não está aqui. Gente, onde foi para esse seguro? Depois aqui. Tem uma pessoa, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou ler. Ó, Asiá. Bom, embaixo. Deixa eu tirar aqui o desfocar aqui. Pronto. Então, não sei se vai dar para ver, mas aqui o mundo de Asiá está embaixo. Ele está relacionado aqui, de um lado, às orações da manhã e ao final das orações. Aí a gente tem, então aqui é o mundo do agir. Aí depois você tem o mundo de Yetzirah, o mundo da criatividade está ligado às emoções. Faz sentido, né? O mundo do sentir. Que ele está ligado aqui aos Psukei de Zimbra, cantos de louvor que eu tinha falado para vocês, que a gente faz de manhã. Aí depois, eu vou tentar tirar uma cópia e mando, tá bom? Depois eu mando. Aí depois você tem o mundo de Briá, o mundo da... da criação divina, mas aqui tem a ver com a questão racional. Então, as bênçãos do Shema e a leitura da Torá. E o mundo de Atzilut, que é o nível mais espiritual, mais da intuição, que vai estar ligado à Amidá. Então, o autor que fez isso, que ele chamou do The Davenable Meta Sidur, um nome pomposo. Daven é uma expressão em Yiddish, que quer dizer rezar. Né? Em alguns lugares você vai encontrar onde que tem um davening. No Brasil é pouco comum isso, mas onde tem um lugar para eu poder rezar. Então ele fez essa escada, né? Começa com as bênçãos da manhã, no mundo do agir, vai para o mundo do sentir com essas orações de louvor do Psukei de Zimbra, aí você tem uma transição com o Kadish, aí vai para o Shema Israel, que vai do Barhu até as orações em volta do Shema, sobe para o mundo de Atzilut, chega na Amidá. Aí a gente começa a descer do outro lado, depois da Amidá tem a leitura da Torá, nível racional, porque é estudo, desce para o mundo do sentir em Keloheinu, eu me emociono com Deus, não há outro como nosso Deus, ninguém é parecido com ele, etc. E aí eu vou para o mundo da ação, passando o Alenu Lechaber, e uma coisa concreta, o Kadish dos enlutados, eu volto para o mundo do agir e volto para a minha vida. Né? Então, acho que dá para entender esse esquema e é bem interessante. O Rafael, o último, e a gente termina, tá? Fazer uma pergunta, talvez vai complicar mais do que ajudar. No Beit Din, essas perguntas todas são feitas, por exemplo? Não.
Não. tem que estudar tudo isso. Comecei a ficar preocupado. Não, Tem bastante gente. estudo para fazer. As minhas aulas são bem mais amplas do que a ideia do Beit Din. Eu quero traçar para vocês uma coisa mais ampla, mas depois, em algum momento, a gente precisa puxar a coisa para a terra. E eu estava pensando, inclusive, nisso. Talvez, em algum momento, eu precisasse passar para vocês algum questionário, alguma coisa para vocês escreverem mesmo, vocês colocarem no papel, para vocês começarem a ver o que vocês estão absorvendo e o que não, né, das aulas que a gente já viu até hoje. Não como uma prova ou alguma coisa, talvez como uma prova, mas não necessariamente algo que significa passar de ano ou não. Não é esse o ponto. Mas é para vocês se localizarem onde vocês estão. Então, acho que eu vou pegar os primeiros temas que a gente teve, que a gente trabalhou não, porque às vezes tem coisas que a gente deu mais atenção e outras menos, e a gente poder passar. Para um Beit Din, eu preciso que vocês estejam seguros no básico, né? Então, por exemplo, se eu pergunto... Vou dar um exemplo. Kabbalat Shabbat. Como que a gente vai estar bem preparado no Kabbalat Shabbat? Primeiro, participando e participando e participando e participando de Kabbalat Shabbat. Essa é a melhor maneira. E quem está fazendo isso, ótimo. Quem não está fazendo, acho que é bom começar a fazer, né? Mas eu acho que todos vocês, de alguma forma, estão participando e prestando atenção e acompanhando e aprendendo as músicas. Então, assim, o que eu posso perguntar num Beit Din sobre o Kabbalat Shabbat? Quando começa o Shabbat, quando termina o Shabbat, quais são as orações que... Quais são as orações que te emocionam mais, por exemplo? Né? Então, assim, se você participa, você vai saber. Aí você vai falar, bom, eu me emociono muito, sei lá, como falou um dia o Fábio, o Hashkivenu. Tá, então, Fábio, me conta o que é o Hashkivenu. Que oração é essa? Quando ela aparece? Bom, o Hashkivenu é uma oração que vem depois do Shema Israel, na reza. Ela acontece todos os dias, ela não acontece só no Shabbat. No Shabbat ela tem uma fórmula um pouquinho diferente. Mas é uma oração que a gente costuma falar à noite e meio que agradecendo a Deus e praticamente pedindo a Deus para que eu possa dormir em paz e acordar em paz, né? Ou seja, que Deus me proteja no momento que eu estou mais inseguro, que é o momento que eu vou estar dormindo, né? E que a gente fica mais vulnerável quando a gente está dormindo. E é uma oração que a gente pede paz para o mundo, que a gente pede que Deus estenda sobre todos nós a sua tenda de paz. É uma oração que me emociona. Eu estou falando assim, dando um exemplo, né? É uma baita resposta aqui. Agora, aí eu falo, tá, tem alguma outra oração de Shabbat que... Aí tem gente que fala assim, o Ana Bechoa, né? Puxa, é uma oração que mexe comigo, porque a gente, né, todos nós passamos por momentos difíceis e é uma oração que entende que todos nós temos os nossos nós a serem desatados e a gente pede a Deus que compreenda e pedimos força, né? Então, é uma oração que me traz paz, por exemplo, né? Então, eu trouxe 2 exemplos. É muito comum, nesse momento, as pessoas falarem do Misheberach, que não é uma oração típica da sexta-noite, é uma oração mais própria do sábado de manhã ou dos dias de semana durante o dia, mas que na Betel ela migrou para o sábado para a sexta-noite. Então a gente fala, olha, nesse momento eu lembro das pessoas que estão doentes e rezo por elas, então é uma oração que mexe comigo. Então, eu acho que é um pouco desse lado, e saber, olha, eu acendo as velas de Shabbat, né, acende-se pouco antes do início do Shabbat, tem a Havdalah, que acontece um pouco depois, e poder contar um pouco disso. Qual é a melhor maneira, gente, de vocês saberem isso? Decorando? Não. É vindo no Shabbat. É fazendo Havdalah em casa. Eventualmente, um dia a gente faz uma simulação de uma Havdalah, ou a gente faz na casa de alguém, ou a gente começa a fazer na Betel pelo menos uma vez por mês. Eu acho que são práticas importantes que, na hora que a gente fizer, isso meio que se imprime na alma da gente, né? E aí fica muito fácil, assim, eu não quero que vocês decorem coisas para o Beit Din, eu quero que no Beit Din vocês demonstrem o quanto vocês já estão familiarizados com isso, de forma que isso possa sair de vocês com muita naturalidade. Então é isso que eu espero. Vamos dizer, se eu perguntar para vocês o que é uma mezuzá, em algum momento, então você fala, mezuzá
é é uma caixinha que tem dentro um pergaminho, e dentro desse pergaminho tem uma oração. Que oração é essa? Então, aí vocês vão ver, é o Shema Israel, né? Você tem lá o primeiro e o segundo parágrafos do Shema Israel, escritos à mão no pergaminho. Se alguém chegar e dizer, não, está escrito lá dentro uma brachá, rabino, que eu não lembro qual é, aí eu vou achar complicado. Eu não vou pedir para vocês falarem todo o Shema Israel de cor, a menos que vocês saibam. Se alguém disser para mim, pô, eu sei falar todo o Shema de cor, eu falo, então fala, né? Agora, não é o que na mesa eu só quero que vocês saibam que é um pergaminho, que dentro está escrito uma oração que foi feita à mão, né? Por que está escrito depois uma outra eu vou explicar, e que isso é colocado em todas as portas, nas casas judaicas, menos no banheiro, né? Porque seria um desrespeito a... É um exemplo. Fala, Augusto. Agora eu prometo que é a última mesmo, tá, gente? Que senão fica... Eu não sei vocês, eu estou cansado. Reb, tenho duas dúvidas para encerrar. Primeira dúvida. A dúvida é se é por ser tradição na Betel. O Shema, quando é falado, são 4 vezes na Betel. Mas quando a gente vai para o estudo de Torá na segunda, geralmente a gente faz uma única vez. É uma dúvida. A primeira pergunta. Já respondo. 4 vezes. Deixa eu responder. Deixa eu responder. O Shema Israel normalmente se faz uma vez e a comunidade repete uma vez. Na Betel eles cantam 4 vezes por liberdade poética. Ok, certo. A segunda coisa, já que o senhor falou do pergaminho que está dentro ali da mezuzá, atrás tem enfim, uma frase escrita. Me explica, por favor, qual é a parte que vai ficar para dentro e a que fica para fora, que tem uma marcação. Por isso que é inclinado, a gente tem que colocar inclinado. Não, não é por isso que a gente tem que colocar inclinado. Eu não estou entendendo se você está me perguntando na caixinha ou no pergaminho. No pergaminho, no verso dele, atrás dos 2 parágrafos do Shema, na folhinha, quando a gente vira, vai ter escrito... O Shema fica enrolado para dentro. Do lado de fora, você vai ver praticamente todo o pergaminho sem a parte escrita. Você pega o pergaminho, ele vai ser enrolado, geralmente você vai enrolar inclusive num papel filme para protegê-lo, e essas letras do lado de fora, 1 ou 2, alguma coisa assim, tem um escrito pequeno, fica para fora. Certo, porque elas... justamente, essas letras para fora, qual o significado? Eu agora não me lembro de cor, eu preciso pesquisar. Tá. Ok, então era essa a dúvida. Tá, eu preciso pesquisar o que são essas letras. Agora, a mezuzá depois a gente vai estudar melhor, mas existem 2 costumes, e são costumes, vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, são 2 costumes básicos de se colocar a mezuzá na porta. Uma é inclinado e a outra é de pé. Em algumas casas sefaradis, costuma-se colocar a mezuzá de pé, na grande maioria dos lugares, coloca ela inclinada. Não é inclinada para qualquer lado, tá? Depois a gente vai ver. Para outras posições eu vou ver. Mas, assim, nos coloca a mezuzá deitada. Mas inclinada é o costume mais ashkenazi e muito popular entre muitos sefaradis. E ela de pé é um costume em algumas casas sefaradis. Italiano, não sei. Tá bom? Mas é isso, gente. Então, obrigado. E depois eu preciso anotar para ver essas letras que você está falando, Geise, e te responder. É porque, por exemplo, tem um shin, a letra shin. Aí a letra shin, ela fica para fora, quando ela fica inclinada. Entendeu? Sim. Enfim, o senhor depois me responde. O shin fica para fora. O shin né? fica para fora e na parte de cima. Agora... Isso. Pronto, essa é a minha dúvida. Vá, continue. Agora, tem uma... Vem escrito, geralmente, 3 letras, na verdade. Ou um shin, ou 3 letras. Agora eu me lembrei. Que é Shaddai, que é Shin Dalet Yud, que pode ser desde um nome de Deus. Shaddai quer dizer o Deus Todo-Poderoso. É uma das possibilidades. Ou Shaddai pode ser uma sigla. Em hebraico é muito comum isso, em hebraico formarem siglas, que pode ser Sha'ar, Shomer Dlatot ou Daltot Israel. Quer dizer, o guardião
das portas ou das casas de Israel. Então, vem escrito isso na mezuzá, e que a mezuzá, na verdade, representa a presença de Deus diante da tua casa, ou seja, o guardião das casas de Israel. Aí essa parte fica inclinada para dentro da sua porta. Foi até aí, ó. Isso. Né? Isso, pronto. Mas Obrigada, ela fica viu? visível, né? Tá bom? Sim, E muitas caixinhas já vêm assistindo do lado de fora na própria caixinha. sim. Então é isso. Tá bom? Gente, boa noite, então. Obrigado. Então, Boa vamos noite, lembrar Ravi. duas coisas. Uma, da gente, que a aula que vem vai ser também online e a outra vai ser presencial. E a gente vai revezar isso. E segundo, que eu queria falar... Bom, gravando essa aula... eu esqueci o que eu ia falar a segunda coisa. Mas, e que a gente vai estudar Tisha B'Av na próxima aula e não as orações, tá bom? Obrigado por mudar para online, hein? Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa viagem, Tchau, Rafael. tchau. Obrigado. Valeu. Boa viagem.